Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito importante, não só para o meio cristão, mas também para a nossa sociedade como um todo, enquanto seres humanos. Um tema que remete muito ao que nós vivemos todos os dias, que é justamente o cansaço pelo fator do desempenho. Trataremos hoje a respeito de um trabalho acadêmico que eu estou fazendo, mas que eu achei muito relevante também compartilhar com vocês. Então, desde já eu quero também cumprimentar a todo o corpo docente da Unicesumar, os avaliadores, os tutores, os professores mediadores e toda a equipe das diversas funções da universidade como um todo. Tá, pessoal? Então, queria trazer aqui hoje uma reflexão sobre o tema A Sociedade do Cansaço, que inclusive é o título da obra. O filósofo que iremos tratar hoje, que é Byung-Chul Han, ele fala um pouco sobre essa questão de cansaço versus desempenho, desempenho versus cansaço, como consequência de algumas ações que nós tomamos, ou de algumas ações que, às vezes, mesmo de forma automática, deixamos que a sociedade imponha para nós. Uma coisa muito interessante ele faz a diferença, ele faz a separação, melhor dizendo, de dois sujeitos, que é o sujeito obediente e o sujeito do desempenho. Ele faz uma mudança no cenário de que outrora existiu entre o século XIX e século XX ali mais ou menos, aquele sujeito que era chamado sujeito que vive na sociedade disciplinar. Que sujeito é esse? Aquele que vive naquele regime sim senhor, não senhor, ou seja, ele vive para cumprir tarefas. Ele é ótimo em ser moldado por normas, disciplina ou limites que são impostos por outros. Agora, conforme o tempo vai avançando e chegamos na nossa sociedade atual, no nosso século XXI, nós nos deparamos com um sujeito não muito diferente, mas com algumas modificações, que seria então o sujeito do desempenho. Esse, na realidade, ele aparenta ser mais livre. Ele aparenta não estar preso a alguém que dita regras, ordens ou molda a sua forma de agir. Porém, na realidade, muitas das vezes, essa pessoa, esse indivíduo, mesmo parecendo ser completamente livre desse desempenho automático, na realidade ele se torna o sujeito da própria cobrança. Ou seja, ao invés de permitir que outros o cobrem através das suas próprias metas que a sociedade o impõe, ele passa a ser o seu próprio cobrador, aquele que propriamente vai internalizar toda essa cobrança, toda essa disciplina massiva e também essa aparente liberdade, mas que na realidade acaba no começo, mesmo parecendo liberdade, acaba se tornando depois aquele conceito de internalização da lógica de sim, nós podemos, ou seja, eu posso tudo, eu consigo fazer, então eu me cobro 100% do tempo para cada vez produzir mais. Então nós acabamos que chegamos em algum momento a um cansaço extremo. Um cansaço que vezes vai refletir no lado psicológico e também, muitas das vezes, por que não, no lado físico. Conhecemos doenças, sintomas de cansaço, esgotamento psicológico, muitas das vezes mais comuns nos dias de hoje, como depressão, síndrome de burnout, transtornos de ansiedade, ou seja, tudo isso são consequências de muitas das vezes nós, por nos cobrarmos demais
estamos sempre buscando estar 100% ativo, mas não de uma forma saudável, não de uma forma que seja unicamente produtiva, mas sim de uma forma que faz com que o indivíduo venha se cobrar de uma forma que já não deixa o ser humano respirar de forma saudável, de forma psicológica. Ou seja, ele não tem mais aquele cansaço que esse filósofo, o Sr. Hanley, chama de cansaço saudável, que é o cansaço contemplativo, o cansaço reflexivo, o cansaço que eu paro para pensar na vida pelo simples momento de pausa. Esse cansaço, na realidade, que nós nos impormos, justamente por causa desse, até mesmo um termo que ele usa como infartos da alma, esse cansaço normalmente ele faz com que nós acabamos nos sobrecarregando psicologicamente, emocionalmente e até mesmo, muitas das vezes, fisicamente. O que é interessante aqui é que, muitas das vezes, quando nós vemos uma sociedade que está sempre num excesso de positividade, e detalhe, não que a positividade seja ruim, não que isso seja algo que venha para nos prejudicar. Porém, quando nós vemos tudo pelo lado positivo, quando nós somos extremamente positivistas em tudo, nós temos que tomar um cuidado de não achar que podemos fazer tudo 100% das vezes, não achar que podemos todas as coisas de todas as formas possíveis, porque acabamos muitas das vezes atingindo uma síndrome que nos faz acreditar que somos super-homens, ou no caso das mulheres, mulheres maravilhas que conseguem fazer tudo todo o tempo. E isso muitas das vezes, em vez de nos tornar produtivos para o bem, acaba nos tornando muito proativos até um momento de esgotamento. Ou seja, acaba que nós vamos acabar vivendo pouco a pouco um sentimento de vazio. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu consigo fazer tudo. E na realidade, quando eu percebo, na realidade eu estou apenas me cobrando. Eu estou apenas fazendo com que o meu próprio corpo trabalhe num regime de exaustão para satisfazer aquilo que muitas das vezes não apenas eu internalizei, mas a sociedade trouxe para mim como certo, como aquilo que devia ser feito para que eu fizesse parte de um grupo. E isso, nessa visão da sociedade do desempenho, da sociedade do cansaço, isso é muito perigoso. Então, apenas aqui para contextualizar, esse filósofo, o Sr. Hanley, acaba trazendo para nós nessa obra dele, A Sociedade do Cansaço, que muitas das vezes nós passamos de meros seres que são cobrados por outros, mas que na realidade passam a se cobrar de forma automática. Nós nos tornamos o principal sujeito de cobrança. Tá? Ele afirma também que o sujeito de desempenho ele é livre, no entanto, está preso a si mesmo. Ou seja, ele é senhor, porém, ele é escravo ao mesmo tempo. Ele é senhor de si mesmo, mas consegue, nesse mesmo contexto, ele próprio se escravizar. Então é um paradoxo que acaba nos levando ao esgotamento, à ansiedade e muitas das vezes até mesmo à solidão. Porém, no nosso lado teológico, no nosso lado bíblico, nós precisamos lembrar do que Jesus nos disse em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou, em algumas traduções, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Algo interno, internalizado. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É claro que para nós cristãos esse é um texto muito conhecido, mas que no dia a dia podemos facilmente perder de vista, perder de consciência esse texto quando estamos vivendo a nossa rotina. Rotina seja ela eclesiástica, ministerial, trabalhista, estudantil. Então é necessário entendermos que precisamos sim produzir,
A sociedade ela depende também da nossa produção, mas precisamos entender que se ficarmos doentes de forma a nos depreciarmos, isso vai fazer tanto mal para nós hoje, quanto vai acabar primeiramente de forma individual, mas depois coletivamente, causando um adoentamento na sociedade. Porque cada vez mais pessoas ficarão depressivas, ansiosas e aí por diante. Mas, é como aqui nós trouxemos aqui nesse exemplo bíblico, enquanto a sociedade exige cada vez mais, o evangelho de forma até simples, ele oferece descanso. Não é um descanso de omissão. Opa, não vou fazer nada. Vou lavar minhas mãos, cruzar meus braços e ficar inerte. Não é isso. Mas na realidade é um descanso de confiança, onde a graça substitui a longa lógica da performance. Ou seja, é justamente onde nós cristãos vemos muito dessa forma, como não somos capazes de alcançar a salvação pelas obras. A graça que nos alcançou, ela é devida à fé que é depositada no Filho de Deus, Jesus. Ou seja, se para a salvação, que para nós cristãos é a coisa mais importante, ou pelo menos na minha visão deveria ser, se para nós cristãos a salvação, que é essa coisa mais importante, esse objeto de busca, de alcance, ele não pode ser alcançado pelas obras, ou seja, pelo quanto eu produzo, então por que eu me cobro tanto até às vezes a chegar no patamar de ficar doente espiritualmente, emocionalmente e fisicamente? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para você refletir. Por que nós nos cobramos tanto? Temos que produzir, inclusive para o reino de Deus, para que almas sejam ganhas. Como Marcos 16:15 nos deixa a missão de pregar o Evangelho. Mas precisamos entender que se estamos doentes, o Senhor Jesus não pode e não vai nos usar como objeto de cura na sociedade. Estamos dentro da igreja, mas não estamos limitados apenas para viver dentro das quatro paredes, mas para sair e externar aquilo que conhecemos como o Evangelho. E só poderemos fazer isso se formos realmente saudáveis. E esse cansaço muitas vezes se manifesta no trabalho que nunca acaba. Eu concluo um trabalho e já tenho outro para fazer. Então muitas vezes a sociedade impõe isso naquela rotina de produtividade massiva. E, infelizmente, isso é uma das coisas que ultimamente, na nossa sociedade atual, é muito corriqueira. Pode também aparentar sucesso nas redes sociais, essa pressão de querer aparentar um sucesso na rede, Facebook, Instagram, YouTube, querer ser conhecido, querer fazer parte de um grupo, querer ser visto por todos, é uma das coisas também que traz muito cansaço nos dias de hoje. Essa pressão por querer ser alguém, o que na realidade nós reconhecemos biblicamente que quando nós nos encontramos a nossa identidade em Jesus, nós desconstruímos essa necessidade massiva, essa necessidade louca de querer ser reconhecido pelos outros, porque sabemos que a nossa identidade está no Senhor Jesus. Então muitas das vezes nós confundimos até mesmo nossos deveres religiosos, ministeriais, com ativismo religioso. É claro que eu como cristão reconheço que se eu quero ter um relacionamento com Deus, com meus irmãos em comunhão, eu não posso ir para a igreja uma vez na semana, uma vez no mês. Seria muito incoerente da minha parte dizer que eu vivo o evangelho separado dos meus irmãos comuns na fé. Porém, há muitas igrejas que fazem com que os seus membros fiquem na igreja de segunda a segunda, fazendo trabalhos ministeriais a semana toda. E isso acaba muitas das vezes que o resultado acaba sendo qual? A fadiga espiritual e perda de sentido. E muitas das vezes o enfraquecimento da fé, enfraquecimento espiritual e religioso nesse contexto todo. Tá? Então, uma reflexão aqui que eu trago é o seguinte: um dos descansos que nós podemos trazer à luz da palavra de Deus não é apenas que nós façamos uma pausa física. O descanso que é proposto pela palavra de Deus não é apenas um descanso físico e inerte, não.
mas é uma dimensão espiritual e comunitária. É confiar que a nossa vida ela não depende apenas do nosso esforço, mas da graça de Deus. Então, traduzindo tudo isso é descansar na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entender que nós podemos sim redescobrir o valor do silêncio, da contemplação, da oração e do nosso compartilhamento na sociedade, da vivência com nossos irmãos e fazer isso ser algo prazeroso e de descanso. Não precisa ser algo pesado, mas sim algo que entender que muitas das vezes, até olhando para trás, para o Antigo Testamento, era o que o nosso Senhor queria para o ser humano, aquele descanso. Até por isso que ele instituiu o Sabat, né? Ou o Shabat, ou o Sabá, que é uma expressão da confiança em Deus, também do descanso nele, tá? Do parar e poder contemplá-lo, poder adorá-lo, poder descansar no nosso Senhor. E para concluir, diante desse cenário aqui de igreja, comunidade, enfim, eu separei aqui 5 pontos que eu posso trazer, nós podemos trazer aqui para que possa, não sei se solucionar, mas pelo menos nos encaminhar a nos encontrarmos biblicamente. Porque na minha visão, a resposta toda está aqui. A resposta para o descanso espiritual, a resposta para o descanso da sociedade, ela está, na minha visão como cristão, fundamentada nos princípios e valores éticos da Bíblia. Mas, para que você venha entender o lado que eu quero trazer, eu coloquei aqui 5 questões que podem muito nos ajudar nessa questão, que é simplificar agendas. Ou seja, dessa forma nós podemos evitar sobrecarregar pessoas e demandas excessivas. Ou seja, eu preciso entender que eu como líder não posso sobrecarregar o meu liderado. E eu como liderado não posso permitir, ou pelo menos não devo permitir, que o meu líder me sobrecarregue. Nós podemos promover momentos de silêncio, oração e escuta da palavra, valorizando mais a presença de Deus do que a performance propriamente dita. Incentivar práticas comunitárias de cuidado, como grupos de partilha de compartilhamento, visitas solidárias na casa de entes, né, queridos ali da comunidade, e espaços também de escuta, simplesmente de escuta, como até mesmo um exercício da própria poimênica, que é um exercício que nós aprendemos muito ali no contexto de aconselhamento cristão. Resgatar a centralidade da graça e nos lembrar que não precisamos provar nosso valor diante de Deus. Uma coisa que nós gostamos muito de fazer, muitas das vezes, é provar o nosso valor para a sociedade. E é uma coisa que Deus ele não nos cobra. Deus ele nos chama para ser santos, é verdade. Mas eu orar mais, orar menos, fazer mais, fazer menos, isso não vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. Ele me ama porque Ele é Pai. Ele me ama porque Ele é Criador, eu sou criatura. Eu preciso entender e conseguir encontrar uma forma de participar desse descanso que o Senhor ele tem buscado proporcionar através do seu Filho Jesus. Nós precisamos entender que nós já somos amados incondicionalmente por Deus. Então, a quinta coisa é, assim, ao invés de reproduzir a sociedade do cansaço, a igreja ela pode se tornar um espaço de descanso, cuidado ou renovação. Então agora falando da igreja, do nosso espaço religioso particularmente. Será que quando as pessoas entram em nossos templos, será que quando as pessoas entram nos espaços de adoração que nós estamos propondo para elas, será que elas descansam no Senhor? Será que elas conseguem ter um momento de reflexão e contemplação do amor de Deus para com ela? Ou será que ela se sente mais fadigada por causa de um fardo que nós colocamos sobre ela, mas na realidade o Senhor Jesus nunca colocou? E para encerrar, eu quero dizer que muitas das vezes no mundo que nos cobra muita produtividade inclusive que eu diria até sem fim,
A fé cristã nos lembra que o verdadeiro descanso está em Cristo, nosso Senhor Jesus. Ele nos chama a viver não como máquinas de desempenho, mas como filhos amados que encontram repouso nos braços do Pai. Meus queridos, que o Senhor assim os abençoe. Toda a equipe da Unicesumar, muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor abençoe também, prospere o caminho de vocês, tá bom? Sucesso profissional e espiritual a todos. A paz do Senhor Jesus.